Olá, amigos! Programa Dialoga Sergipe, programa que tem o intuito de levar informação com credibilidade, trazendo profissionais que levam informação de forma correta na internet. Lembrando que esse programa é gravado e a gente deixa tanto no Facebook quanto no portal 93 Notícias. Vá lá, se inscreva lá, curta nossa página no Facebook e se inscreva no YouTube e receba o que existe, de informação. Lembrando que fake news mata. Nesse mundo de pandemia, fake news tem feito estragos grandes. E hoje, no programa do dia 8 de julho, eu tenho a satisfação de receber a fonoaudióloga, tá vendo? Cláudia Santana, tá? Doutora Cláudia, como é que você está? Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no nosso programa, viu? Obrigada a você, Eloy, pelo convite. Estou bem, graças a Deus. Que bom. Primeira pergunta, a gente está na pandemia, a gente vive um problema há quase 1 ano e meio de pandemia mundial e os pacientes que se recuperam da crise do problema da Covid, a gente observa no dia a dia, em mensagens recebidas aqui no portal 93 Notícias, problemas relacionados a cansaço, problemas relacionados à voz. Como é que tem sido esse tratamento? Como é que tem sido o seu consultório, esses pacientes, como chegam, a hora que eles procuram o tratamento pós-Covid? Então, Eloy, eu recebo o paciente não tem proposta para o Covid, né? Estou recebendo bastante ligações, inclusive para fazer atendimento dentro do hospital, porque tem pacientes que realmente estão precisando. Então, aqui em Itabaiana, a gente não tem o fono do hospital. Então, a gente acaba sendo locado para poder fazer esse tipo de atendimento. Embora em Aracaju, na rede particular ou na rede privada, ou na rede pública ou na rede privada, tenha os profissionais da equipe de fono, físio, nutri, tudo dentro do hospital para dar esse suporte. Mas no consultório, no pós-Covid, realmente está aumentando a demanda de pacientes que chegam com muita queixa vinculada à parte vocal. Então, pacientes que estão disfônicos, estão afônicos, então sem voz ou até mesmo roucos, por conta de sequelas do pós-Covid. E aí essas sequelas vão variando de acordo com a gravidade, do acometimento, ou até mesmo a história clínica, o percurso clínico pelo qual esse paciente passou. Então, se ele foi entubado, se ele não foi, se foi um acometimento mais leve ou mais moderado, então os sintomas variam. Perfeito. Você falou sobre sequelas, e aí nós temos algumas perguntas, mas eu vou deixando essas perguntas para o final, até porque a gente deixa um dia antes no Instagram, tá? E vai lá, curta lá, 93 Notícias, e aí a gente passa para os profissionais, no caso hoje, a fono Cláudia Santana, uma das grandes profissionais de Sergipe. Quais são as sequelas mais comuns deixadas pela Covid nesses pacientes? Então, a gente tem desde os sinais e sintomas do Covid, que é uma questão da dificuldade do paladar, alteração no paladar, no olfato, que acabam se perpetuando no pós-Covid, até problemas como a disfonia, a rouquidão, o cansaço, problemas na sensibilidade, que são coisas que até o momento estão sendo estudadas para que a gente possa ver o efeito e a durabilidade de tudo isso. Mas dentro do quadro da fonoaudiologia, os sintomas e as sequelas mais comuns que acabam perpetuando são essas. E como eu disse anteriormente, também vai depender muito da história clínica e hospitalar que esse paciente teve. Então, se esse paciente foi entubado, muito provavelmente ele vai também apresentar outros sinais e sintomas, outras demandas, na verdade, outras sequelas provenientes do pós-Covid. Então, por exemplo, pacientes que são submetidos à UTI, eles ficam 10, 14 dias em intubação, então, no processo de ventilação mecânica. E o próprio tubo de ventilação, ele causa sequelas. Então, ele pode gerar danos na região de faringe e laringe. Então, quando esse paciente que recebe todo o processo terapêutico quando o quadro está mais estabilizado, então até mesmo dentro da UTI ou no leito, ele ainda vem com algumas sequelas. Então, problemas na comunicação, então a afonia ou a disfonia, ou até mesmo esse problema no olfato, no paladar, e até a questão da disfagia como um todo. Então, essa dificuldade em engolir ou dor para poder deglutir,
Não vejo hoje paciente sair do hospital com uso de sonda, paciente pós-Covid, mas tende a ter essas dificuldades, inclusive no âmbito clínico. Doutora Cláudia, e o tratamento, né? O tratamento desses pacientes pós-Covid, como funciona? Qual é a duração, né? Qual é o período semanal? Como é feito? É diário? Como é feito esse tratamento, né, na prática? Então, Eloy, o tratamento varia de acordo com o quadro clínico que esse paciente teve, né? A história clínica. Então, às vezes a gente precisa de uma frequência de 2, 3 vezes por semana, ou até mesmo um intensivo de todos os dias na semana. E às vezes uma vez na semana a gente já acaba observando um efeito significativo no processo da reabilitação, no processo terapêutico. Então, varia bastante, varia de acordo com a lesão, a sequela. Então, se é um paciente que está disfágico, então se é um paciente que, por conta do processo de intubação, ele desenvolveu algum problema de faringe ou laringe, aí a gente precisa especificar um pouco mais, ou um paciente que está muito mais voltado à parte da comunicação, à parte vocal. Então, até os exercícios são também variáveis, de acordo com o grau dessa sequela. Uma pergunta que eu tenho aqui é desses pacientes do dia a dia, no seu consultório ou em atendimento, o fono hoje, ele atende em consultório e também atende domiciliar, mais ou menos assim. Isso. Né? Isso. Desses pacientes, qual foi o mais grave, assim, que você poderia, claro, sem citar o nome do paciente, que você, quando pegou, né, e você viu a evolução pós-tratamento com você, com a fono? Então, eu ando pegando mais pacientes. O mais grave que eu peguei até agora foi um que teve uma disfagia, mas uma disfagia leve, considerada o que ele estava no âmbito hospitalar, então ele já chegou aqui sem a sonda, mas ele estava completamente afônico. Então, ele estava completamente sem voz, por conta do tempo que ele permaneceu com o tubo, do processo da intubação. Então, e o processo de reabilitação foi um processo relativamente curto. Então, dentro de 3 meses, a gente conseguiu reabilitar essa mobilidade de prega vocal. Se eu não estiver enganada, foi isso mesmo, foi nesse tempo. Máximo 4 meses. Porque, assim, quando existe uma afonia, a gente, por conta do processo de intubação, a gente pode ter paralisia de prega. Trabalho com paralisia de prega varia muito. Então, a gente precisa ver se é só uma questão de inchaço, então se a prega vocal ficou inchada, ou se realmente foi alguma lesão de nervo. Então, é muito variado. Num quadro dele, foi um quadro reverso, que a gente conseguiu fazer com que ele rapidamente conseguisse a produção da voz normalmente. Então, esse hoje é o quadro mais grave dentro do pós-Covid. Tem um outro que não teve muito sucesso, então veio a óbito por conta de sequela, né? E chegou, não estava falando nada porque a Covid afetou a parte neurológica. Então, faleceu recente, lutou muito para poder contar a história da luta, mas acabou não conseguindo evoluir bem. Então, estava com sonda, estava disfágico. Então, na verdade, acredito que veio para casa depois do período de contágio, por opção da família, e não optar pelo óbito lá no hospital, né? E sim dentro do âmbito familiar. Aproveitando, né, esse momento, desejar nossos sentimentos a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, perderam aqueles familiares, aquelas pessoas que a gente tem carinho por essa doença, né, miserável, que é a Covid-19. Lembrar que a gente tem que continuar aí com a máscara, álcool 70 e vacina no braço para todo mundo. Doutora Cláudia, uma pergunta simples, fugindo um pouquinho da Covid-19. Qual é a hora que acende aquela luzinha vermelha para a pessoa, né, digo um adulto, procurar um tratamento com a fono? Não, eu costumo dizer que não existe para um adulto, né? Não existe esse momento em específico que a gente diga que alguém de fora possa dizer, olha, você precisa procurar. Depende da hora em que ele
próprio paciente dá um estalo e acorda para essa necessidade. O que acontece? A fono trabalha em vários âmbitos. Então, a fono trabalha no âmbito vocal para o adulto, certo? Um adulto que não tem nenhum problema neurológico, não foi um sequelado de AVC, uma pessoa que segue com vida normal, tá? Então, assim, a gente acaba trabalhando na promoção dessa saúde, um quadro de oratória, na melhora da qualidade vocal. Então, assim, é extensa. Então, para esse tipo de paciente, não existe um momento adequado que a gente diga assim, ei, olha, tá na hora de você ir, sendo um paciente normal. É a hora que o paciente sente essa necessidade, exceto para os casos daqueles profissionais da voz. Então, cantores, radialistas, jornalistas, professores. Então, se está incomodando muito para falar, se passa no começo da semana com voz, chega a metade final da semana completamente sem voz, esse é o momento de procurar um profissional habilitado. Então, aí sim, esses profissionais a gente acaba ligando, sim, um sinal de alerta. Em casos de falhas ou faltas na voz, de forma recorrente, ou então dores e cansaços no momento da produção vocal. Nesses pacientes existe sim um momento. Mas em pacientes que é uma questão de comunicação, então, eu quero falar melhor, eu tenho medo de falar em público, eu preciso reduzir compensações que eu percebo que eu faço. Então, parte mais do paciente, desse momento que o paciente se sente preparado para iniciar a terapia. Perfeito. Lembrar que esse programa, né, o Dialoga Sergipe, fica gravado tanto no Facebook quanto no YouTube do portal 93 Notícias. Vá lá no Facebook, curta lá, né, tanto no Instagram, no YouTube, vá lá, se inscreva, ative o sininho. A gente tem sempre, toda quinta, nós estamos tentando levar informação, voltando a destacar aqui o Fake News Mata, então, trazendo sempre um profissional que possa agregar vida, que possa, né, trazer uma informação de forma concreta. Eu tenho mais uma pergunta aqui relacionado a alerta dos pais. Eu falei dos adultos, a alerta dos pais. Até quantos anos uma criança, um recém-nascido, uma criança, os pais, de uma forma geral, têm que ligar aquela luzinha vermelha, sabendo se a criança tem dificuldade de dicção, dificuldade de expressão? É com quantos anos e quais são os sinais, doutora Cláudia? Então, Eloy, assim, a gente costuma dizer que cada criança tem um desenvolvimento próprio, né? Então, essa criança vai desenvolver dependendo de vários fatores. Então, do tipo de estimulação, do brincar, das relações que são estabelecidas com ela. Então, se ela tem mais tendência, ou se ela consegue socializar com outras crianças, da forma como a família coloca essa comunicação. Então, cada criança vai desenvolver dentro de um tempo específico. Só que mesmo considerando toda a singularidade do desenvolvimento dessa criança, existe o que consideramos de marcos de desenvolvimento. Então, até 1 ano de idade, ou com 1 ano de idade, a criança precisa ter, dentro do repertório dela, 4 palavras funcionais. Então, se ela quiser falar água, ela vai adaptar para poder falar. Ela vai fazer uma adaptação de acordo com a maturidade que ela tenha e condições neurológicas e musculares que ela tenha para falar o mamãe. O papai é a mesma coisa. E o vovó, o titi, a mesma coisa. Então, isso é o que nós chamamos de 4 palavras funcionais. Se com 12 meses ou 12 a 18 meses, a criança não desenvolver pelo menos 4 palavras funcionais dentro desse repertório, a gente já liga esse sinal de alerta assim. Mas às vezes muito antes disso. Então, crianças muito mais quietinhas, que não balbuciaram. Criança que já às vezes começa bem antes, bem na vida intrauterina. Então, crianças que não mexem bastante, e aí nascem, são crianças bem mais quietas. Crianças que não choram muito, para poder comunicar. Então, chorar para expressar fome, chorar para expressar dor. Porque considerando essa primeira infância, o choro é a forma de comunicação. Então, tem toda uma variabilidade do choro de acordo com a intenção. Então, se essa criança não balbuciou, se essa criança não caminhou na idade correta, se essa criança está tendo dificuldade na própria alimentação, até mesmo antes de 12 meses de idade, se é uma dificuldade no desenvolvimento ou uma dificuldade no desenvolvimento linguístico,
aí só um profissional habilitado para poder fazer uma análise mais específica e ver se realmente faz parte do desenvolvimento singular dela ou é uma dificuldade real que ela tem. Tem uma pergunta que quando a gente colocou o seu banner, as pessoas querem saber, né? Contatos, né? Atendimento, né? Tudo certinho para lembrar que a gente vai deixar aqui, ó, no rodapé da entrevista. Então, eu atendo no Espaço Recriar. Espaço Recriar fica no Centro Médico Souza Andrade, fica na sala 9, no terceiro andar, e o telefone para contato é 99969-6287. O telefone está aqui embaixo. Aí. Poder repetir, doutora Cláudia, por favor? 9969-6287. Espaço Recriar. Isso. Doutora Cláudia, eu tenho alguma pergunta que eu não fiz, mas fique à vontade. Se tiver alguma coisa a mais que queira falar. Eu, antes de tudo, agradeço a sua atenção. Eu agradeço demais. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade de poder colocar um pouquinho sobre a fono, levar orientações de saúde para as pessoas, que nesse momento é algo que realmente estão precisando, né? De informações corretas, de informações com legitimidade. Sem fake news, né? Sem fake news. Exatamente. Então, ó, agradeço. Saúde para quem entende de saúde, né? Isso aí. Ó. Deixa eu aproveitar e agradecer, viu, doutora Cláudia Santana, fono, né, uma das grandes, né, profissionais de chá Sergipe. O endereço está aqui embaixo, né? Quem quiser entrar em contato é sempre bom, né? E agradecer, lembrando que esse programa vai lá, viu? Vai lá, se inscreva, né, comente. Quanto mais comentários a gente vai encontrar, tentar levar esse programa para outras pessoas através do YouTube e do Facebook. Doutora Cláudia, obrigado, viu? Um abração para você, saúde, paz e muita voz. Com certeza, obrigada. Um abração, Obrigada, valeu, tchau.